Olá, estamos em mais um episódio da roda de conversa genealógica que se refere ao projeto Memórias da Sociedade Quênia Clube. Estamos hoje com a família Ricardo para contar um pouco da sua história em relação com a Sociedade Quênia Clube. Olá, meninas. Olá, tudo bem? mãe, tudo bem. Eu gostaria de iniciar com a apresentação de cada uma de vocês. Meu nome é Cláudia Regina Ricardo, tenho 51 anos, sou natural de Joinville, aqui do bairro Floresta. Eu já frequento a Sociedade Quênia Clube há 51 anos. Hoje eu faço parte da Passista Mais 40. E é isso. Meu nome é Guilmar Maria Ricardo, tenho 72 anos, sou costureira e aposentada pelo Estado. Frequento o Quênia desde os meus 6 anos. A minha família fizeram parte da diretoria. Estamos sempre em comemoração unidos aqui no Quênia. Meu nome é Janaína Paula Ricardo de Castilho, tenho 37 anos, eu sou cabeleireira, maquiadora, transista e também frequento o Quênia desde a minha infância. Sou remanescente quilombola da comunidade do Itapocu. Somos todas. Todas do mesmo núcleo familiar. Então, dizer que é uma satisfação estar com vocês aqui, principalmente as mulheres da família Ricardo, para contar um pouquinho dessa relação com o Quênia. Qual a relação que vocês têm com o Quênia Clube? Então, a minha relação com o Quênia é uma relação de muito afeto, né? Porque eu lembro assim, ó, que eu desde pequena, o meu pai e a minha mãe sempre frequentaram o Quênia, em bailes, almoço, e ele sempre trazia eu com minha irmã, né? Depois a gente foi ficando mocinha, adolescente, a gente queria vir sozinha, só que a gente não vinha sozinha, porque eu tinha um tio que era segurança aqui, meu tio Toninho, então a gente vinha com ele. Daí quando ele não queria trazer a gente, quem trazia era o meu avô. Ele ficava ali na frente do Quênia, esperando a gente para levar a gente embora. E assim, ó, é uma sociedade que eu tenho muito afeto, muito carinho, muito amor. É um lugar que eu gosto de estar, são as pessoas que eu gosto de estar. É isso. A minha relação com o Quênia, com a príncipe do samba. A minha relação com o Quênia, eu vim desde cedo para cá para o Quênia, e depois namorei, casei aqui. Tive meus filhos, minha filha debutou aqui, minha netinha fez a festa de 15 anos aqui. Essas meninas, minhas sobrinhas, sempre participaram da escola de samba. Eu fazia fantasia para trazer elas, todos eles enfeitadinhos, bonitinhos, para os concursos que tinha, né, de fantasia. E assim é o nosso relacionamento com o Quênia. E comemoração que a gente faz, a gente procura fazer aqui. Sou sócia, estamos aqui. A minha relação com o Quênia, como eu falei, é desde a infância, né? Minha família, as festas, muitas foram aqui, minhas primas debutaram, muitas festas de 15 anos, até quando não tinha mais os bailes de debutantes, ainda assim a minha família locava o Quênia para fazer os 15 anos das minhas primas. E também eventos de militância, que eu sou bem atuante, comecei até inclusive com a Alessandra a frequentar alguns cursos, algumas reuniões, foram muitas, né? Muitos anos, como ainda hoje acontecem, né? O Quênia é um lugar de referência para mim, né? A minha família toda participa aqui. Hoje em dia, meu irmão, minha mãe são muito inseridos na Príncipes do Samba, né? E eles acabam me inserindo também, porque eu, enquanto cabeleireira maquiadora, sempre que sou requisitada, estou sempre à disposição. Já dei curso para as passistas. Esse ano maquiei várias das passistas da escola de samba. Então, o Quênia faz parte da nossa história, da história da minha família. Dona Guiomar, Janaína, Cláudia, um prazer tê-las aqui conosco. Quando a gente pensa nesse início, né, dos anos 60, 70, aqui em Joinville, o Quênia ainda começando, mas eu queria voltar um pouco mais atrás. Que família, Ricardo, é essa de Itapocu, que tradicionalíssima no Cacumbi, né, e que traz essa tradição também para Joinville? A nossa família, nós somos
natural de Araquari, né, Itapucu, né? Eu nasci em Itapucu. E eles se engajaram, assim, né? O Quênia, salão que tinha pra gente vir era o Quênia, né? Tinha outros, mas a gente frequentava só o Quênia. Se criamos aqui. E veio lá, se cria atrás tudo, a mesma caminhada. O Quênia faz parte da nossa história. E sobre o Cacumbi em Itapucu? A nossa família, o Catumbi, é parte da nossa história, né? Nós crescemos dentro desse grupo, é o lugar de origem de onde veio, diz muito sobre quem nós somos também, né? Nós não poderíamos ser pessoas diferentes, né? Com a formação que nós recebemos, né? Se hoje em dia eu sou militante, é porque eu cresci no Itapucu com pessoas como a Alessandra, como minha tia, como os meus avós, que são pessoas que me ensinaram sempre a dar valor e manter as nossas tradições. E o Catumbi é a tradição da minha família, né? Hoje mesmo, eu sendo uma mulher evangélica, casada com um pastor, meu filho mais jovem dança no grupo Catumbi, eu participo da missa, da festa de Natal. O meu pai, há 2 anos atrás, foi rei e foi um momento, junto com a minha tia, foi um momento de extrema emoção para a gente, porque a vida inteira a gente deu, né, o nosso suor, né, pelaquela associação, pelo Grupo Catumbi, pela comunidade do Rosário. Então, para a gente foi um ápice de realização quando meu pai foi rei da festa. E quando cada ano um novo rei se anuncia, continua essa mesma emoção para a gente. É parte da nossa história, né? O Itapucu é o lugar de onde a gente veio, a nossa referência. Eu sempre digo para os meus amigos, e eles não entendem, porque é algo muito particular nosso, né? Eles não entendem. Eu coloco o pé lá, eu lembro quem eu sou, por que eu sou, de onde eu vim, né? As pessoas com quem eu cresci, eu me orgulho muito disso. Nunca, dentro da minha infância, as minhas vivências com as minhas amigas, muitas vezes são diferentes, porque eu cresci num ambiente diferente, né? Num ambiente tradicional, de militância, e quando eu falo que nós somos remanescentes quilombola, nós somos realmente remanescentes quilombolas, levamos a nossa tradição adiante na nossa família. E a minha família, Ricardo, é uma família que eu me orgulho muito, né? Os meus tios, os meus avós saíram do Itapucu, vieram para Joinville, né? Construíram o seu território aqui, próximo ao Quênia, na rua São Paulo, né? Mas ainda assim enraizados muito no Itapucu, criaram os seus filhos, deram educação para todos, né? Todos, graças a Deus, tiveram acesso à educação, graças ao suor do meu avô, que trabalhou catando papelão, que teve uma feirinha, uma quitanda, e sempre fez de tudo para nos instruir. E hoje em dia eu, a Cláudia, né, e muitos somos frutos dessa educação que recebemos, né, dos nossos avós, dos nossos tios. A minha família é uma família que é fechada, a gente fala, né, porque é até engraçado eu conversando, porque nós quase não miscigenamos, é uma família, né, 99,9% negra, né? Nós não miscigenamos, é uma família que eu não tive amigos, porque os meus pais falavam, você não precisa ter amigo, você tem os seus primos, né? Então eu cresci com pessoas assim, graças a Deus, né? Porque eu cresci com pessoas incríveis, com a Ali, com a Cláudia, com a tia, como o Paulo Júnior, né? Pessoas incríveis, inteligentíssimas que fizeram hoje eu ser a pessoa que eu sou. Sou muito orgulhosa. Que lindo, né? Uhum. Não sei se eu vou aguentar. Se eu vou aguentar até o final dessa entrevista com essas meninas aí poderosas. Mas vamos falar de carnaval agora. Do Catumbi para o carnaval. Qual é a relação que vocês têm com a escola de samba Príncipes do Samba? Então, para mim, eu não consigo, tipo, para mim, Quênia, Príncipe, para mim é tudo a mesma coisa, né? E a minha relação com a Príncipe, com o Quênia, em relação ao carnaval, é desde criança. Eu gostava de vir, participei de vários concursos quando eu era pequena. Minha tia vinha, fazia essa fantasia pra gente, a gente desfilava. E depois também o Quênia ficou meio afastado do carnaval. E quando surgiu um bloco, eu nunca me esqueço, com o seu Laranjinha,
ele era de uma outra escola de samba, e ele chamou a gente. Daí quando ele chamou a gente, eu falei, tá, a gente vai, mas a gente vai com a camisa do Quênia. Ele, mama, não pode, então a gente não vem. Não, a gente vem se for com a camisa do Quênia. Daí ele acabou cedendo lá para nós um espaço na escola de samba dele, com a camisa, a gente com a camisa do Quênia, né? Porque é uma relação bem forte, assim. Porque, assim, quando a gente se cria dentro de um ambiente, é difícil a gente também se desfazer, a gente querer ficar longe. E o Quênia, assim, para nós, que moramos aqui encostado, pertinho, não tem um dia que não passa aqui na frente. Quando eu trabalhava no CI, eu podia passar lá pela Rua Santa Catarina, não, vou passar ali pelo Quênia. Ficava olhando. Ai, o Quênia, quando é que o Quênia vai voltar? E o Quênia voltou, graças a Deus. A escola de samba voltou, graças a Deus. É isso. Agora, quando as pessoas falam geralmente que o Quênia é a extensão da família, né? E todo mundo em casa tem aquele lugar predileto, aquele lugar que se sente mais confortável, né? Sim. Quando vocês entram aqui no Quênia, qual é o lugar de vocês, de cada uma de vocês aqui, que é especial de vocês? Lá no cantinho. Lá no cantinho do banheiro. Por quê? Não sei. É uma coisa que a gente entra e já... Lá. Lá É vocês perto veem do palco. tudo, perto do palco. É perto do banheiro. Eu não sei, uma relação... E é engraçado, né, tia? Todo mundo. Porque Família. e às vezes a gente chega aqui, ai, tem gente lá na mesa, e agora? A gente fica tudo em pé, atrás da mesa. Parece que a gente passa uma energia, a pessoa sai da mesa. Sente que tem que sair. Mas é engraçado mesmo. E é só naquele canto lá. E é uma família muito grudada. Então chega uma pessoa da família, senta ali. E aí depois chega o restante, senta ali, vai sentando, e quando daqui a pouco são 50 pessoas ao redor de uma mesa. De uma mesa só. É uma mesa só. Uhum. Que legal. Que legal. Alessandra? Não, eu estou aqui pensando nesse movimento que essa família faz, porque é bem isso mesmo. E não é só a família, o núcleo que se formou, né? Através da Dona Maria, do seu Arnaldo, que é a Dona Fanga, carinhosamente chamada por nós, que vai completar 100 anos agora, lindamente, né? Vivendo essa vida com todas essas pessoas da família dela, mas também quem são os primos. Se é de 2º grau, 3º grau, não importa, são pessoas que são da família deles. Então, quando a gente chega num lugar que eles estão, todos são daquela família. Sim. E todos estão nesse agrupamento de pessoas. Então, se só tiver aquela mesa disponível e eles chegarem e nós chegarmos depois, nós também ficaremos naquele lugar juntamente com eles, porque nós somos todos da mesma família. Então, elas falando sobre a família, é interessante pensar que eu conheço todo mundo, né? Todos eles. E que sou parte delas também. Isso muito me orgulha. Eu quero que vocês saibam disso nesse momento. Que eu me orgulho muito de ser da família de vocês, tá? E pensando sobre isso, que memórias interessantes, engraçadas, vocês têm da Sociedade Quênia Clube ao longo desses 65 anos de existência da sociedade? Responde, tia. Tu que tá aqui mais tempo. Memória engraçada, eu tenho memórias felizes, assim, né? Foi Sim, tipo quando a minha ótimo. filha debutou, quando minha netinha fez a festa de 15 anos. Nós comemoramos já um aniversário da minha mãe aqui, sabe? Ajudei muito a fazer as fantasias do Quênia, né? Ajudei a costurar as fantasias. Costurava em casa, vinha aqui nos carnavais, assim, nos desfiles da escola de samba. Engraçado, assim. Eu tenho uma memória engraçada. Eu tenho uma memória engraçada. O meu irmão, quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa meio séria, ele é muito simpático, mas ele é sério. Mas, pela princípios do samba, ele se engajou e eu falava, eles são capazes de tudo. E aí, um episódio,
eles decidiram aqui fazer uma comissão de frente que precisava de um casal que dançasse gafieira. E o meu irmão não dança gafieira. Mas ele é simpático, ele é bonito, ele é elegante, definiram que ele saberia dançar. E ele e a nossa prima agregada, Thaís, foram esse casal escolhido para dançar. Inclusive, a Thaís até hoje é porta-bandeira da escola de samba. E ele foi, dançou. Meu irmão trabalha com financeiro. Então, vocês imaginem o grau para ele de dificuldade dele desfilar numa comissão de frente, vestido de malandro, dançando gafieira, sem saber dançar. E aí passou o carnaval, ele desfilou, fez tudo pela Príncipes do Samba. Quando chegou segunda-feira, a foto dele estava em todos os jornais, dando um pulo de gafieira que a gente nem sabia que ele sabia dançar. E até hoje, essa foto é compartilhada todos os anos na página da prefeitura, aqui na Príncipes do Samba, aqui no Quênia, quando tem exposição. É uma coisa que ficou marcada na história dele. Sempre vem para a gente uma recordação e acaba se tornando engraçado, porque ele é super sério, né? Tranquilo, mas o amor dele pela escola foi tão grande que ele foi capaz de sair na comissão de frente dançando gafieira sem saber dançar. Essa imagem, Fábio, se tornou uma arte gráfica que faz parte do caderno de patrimônio da Sociedade Quênia Clube. Realmente é uma foto histórica lindíssima, a imagem. Não, pode tocar. Pode tocar? Pode tocar. Eu tenho uma pergunta, mas pode continuar nessa conversa aí. Tá certo. Bom? Então, assim, vocês já disseram dessa relação com o Quênia, acho muito interessante, com a escola de samba, e o que significa o Quênia, para vocês, já disseram. Uma mensagem para as futuras gerações. Então, que eles continuem, né, cuidando, zelando desse patrimônio, né, que é nosso, né? Porque, tipo, aí fico até emocionada assim, ó. Porque se ninguém cuidar, ninguém zelar, vai acabar. O meu filho, por exemplo, hoje ele mandou uma mensagem assim pra tia. Vó, ele chama minha tia de vó. Vó, vem buscar a gente que eu já tô pronto para ir pro Quênia. Daí meu irmão até falou para mim, meu Deus, né, Clau? O Augusto só tem 9 anos. E ele gosta tanto de ir nesse Quênia. Ainda eu falei, filho, tu não vai hoje, porque hoje é gravação, não pode ter criança. Não, mãe, eu só quero ir lá no Quênia, eu vou ficar quietinho lá. Ele tá lá atrás, bem quietinho, cadê uma ordem? Daí a minha irmã até comentou comigo, né? O que vai ser dessas crianças, né? Daqui para frente, se o Quênia acabar? Porque a gente entra na cabeça deles. Não, vamos lá pro Quênia. Vamos iniciar aí do Quênia. Filho, a mãe vai hoje lá ajudar eles a fazer fantasia do Quênia. Mãe, eu vou com a mãe lá no Quênia. Né? E assim, então, com as pessoas que com o querido ali, que continue assim. Porque o Quênia, pra gente, pra mim, ele é uma segunda casa. Porque é um lugar que tu vem, tu fica à vontade. As pessoas que frequentam são pessoas que te acolhem, né? E eu quero que isso, olha, viva mais 300 anos, 400, 500. E as pessoas, né, que cuidem dele. Eu fui convidada para fazer parte da nova diretoria, né? Só que eu estou pensando. Só que 99% a minha resposta vai ser sim. Está registrado. Tá. Podem registrar. Dando continuidade, dona Guiomar, Cláudia, Janaína, quando a gente vai pensar em todos os eventos que a família Ricardo organizou e fez aqui no Quênia, qual foi o grande evento da família Ricardo aqui dentro dessas 4 paredes? Então, tirando esse grande evento que vai acontecer agora da festa de 100 anos da minha avó, que vai acontecer, teve um outro que foi de 90 anos da festa da mãe da minha mãe, né, da minha avó. Foi aqui, né, tia? Só que o Quênia não era assim. O Quênia, ele era diferente, não tinha essa escada, o bar também não era aqui. A cozinha era bem antes da reforma, bem antes, né? A cozinha era lá atrás e a gente fez um almoço para ela, foi num sábado. Teve almoço, teve o café da tarde
e o restê do almoço, que foi até de madrugada, né? E a família da minha avó é lá de Jaraguá do Sul. Então eu tenho um tio e um primo que eles tinham uma banda musical, né? Só que era de baile. E a gente trouxe eles para tocar aqui. E aquilo rendeu a madrugada toda. E daí a gente cozinhou aqui, né, tia? Na cozinha. A dona Fioca organizou o buffet, trouxe... A dona Fioca, eu lembro que ela com a minha mãe e a minha tia foram num CI que ela trabalhava e trouxeram. Daí o meu avô tinha uma galhotinha, né? Trouxeram atrás da galhotinha panela, prato, garfo, lá desse CI, para cozinhar aqui. Fogão, geladeira, aquela coisa era toda, né, tia? E foi um evento muito bom mesmo. Foi a festa de 90 anos da minha avó. E agora vai ser a festa de 100 anos da minha avó aqui também, que vai ser em grande estilo. Já teve 93 anos dela? Ah, também já teve a de 93 anos dela aqui e agora vai ser de 100. Mas essa de 90 anos da minha avó foi uma grande festa aqui. E o pessoal, quando vinha de outros lugares, eles ficavam acomodados aonde? Em ônibus. Em ônibus? Ônibus. Ônibus, meu tio tinha um caminhão, baú, botava o colchão atrás. Por exemplo, aqui no Quênia, ele estacionou o caminhão com a porta aberta bem na parede aqui da entrada. E o pessoal, ele botou uma escada, o pessoal ia para dormir. Ou vinham de ônibus de excursão, dormia dentro do ônibus mesmo. Então teve Assim. um pessoal da família que durante o almoço e a janta tirou uma soneca no Tirou caminhão. uma soneca do caminhão. E dentro do ônibus. O ônibus, a Jana ri porque era engraçado, né? Não tem imagens. Nessa festa, né, como a Cláudia falou, várias pessoas dormiram no caminhão. Mas era algo para nossa família que não havia problema nenhum, porque na infância a gente era acostumado, a gente vinha para os bailes do Quênia, né, os nossos pais traziam sempre um colchãozinho, a gente dormia embaixo da mesa, dormia no caminhão, dormia no ônibus, então era algo que já era tranquilo, era o de menos. E era muito engraçado, né, Jana? Sim. Cláudia, Guiomar e Janaína, quando a gente olha a galeria, né, dos presidentes, ex-presidentes do Quênia, a gente vê uma galeria muito masculina. Mas conversando com vocês e com outras pessoas que tiveram vivências aqui dentro do Quênia, a gente vê uma presença muito forte de mulheres. Por que a gente tem essa percepção? Não sei, para mim, né? Para mim, a imagem, por exemplo, daqui do Quênia, de presidência, por exemplo, de presidência masculina, o que me reflete, talvez porque eu tinha convivido muito tempo com eles na minha infância, era o seu Padilha, o seu Butiaco. Mas de mulheres, era a tia Fioca e até hoje é a Nara. Por quê? Não sei, talvez porque saía de mulheres fortes e chamavam a gente para vir com elas e a gente caminhava sempre juntas. Mas para mim, na minha memória, é elas. Sempre junto, né? A Nara, Sempre tudo, junto né? com a Nara, com a tia Fioca. E olha que já passou mulheres aqui, né? Mas a minha memória é elas. A Fioca é uma geração mais antiga, né? Bem mais. A Nara também não é... A Nara o que é? Uns 15 anos? Mais ou menos isso? Ou mais até? Mais, né? Mais. E eu lembro da Nara porque a gente vinha pro carnaval juntas, né? Porque a mãe dela era ali, com ela ali, ó. Então nós se encontrava aqui na frente. Daí a dona Celina falava: Nara Lúcia, 11 horas eu venho te buscar. A Nara naquele samba, naquela coisa dela que só queria sambar. Nara, tua mãe lá na frente. Ai, aí a dona Celina era braba. Nara, vamos. Daí é uma amizade, né? Daí ela sempre chamava a gente para vir com ela. Daí ela foi se enganjando no Quênia, foi indo. E para mim, na minha memória, é ela. E para a senhora, dona Guiomar, por que as mulheres são tão importantes para o Quênia? Olha, para mim, como presidência, assim, teve a Anne, né? E foi uma boa presidente. E depois
A Nara sempre está à frente de tudo, assim, né? Sempre que tem negócio de escola de samba, esse negócio das fantasias, ela está sempre atenta, né? É da príncipe do samba, mas é do Quênia, né? Príncipe do samba, nossa, é do Quênia. Aí eu admiro muito ela por isso. Ser enganjada desse jeito, assim. Sempre à frente de tudo. Só que a gente sabe, né? Que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E atrás da grande mulher tem um grande homem também. Né, Dave? Você escondeu. O que o Davidson tá Porque eu sempre falo para minha família assim, ó. Eu não chamo ele pelo nome da minha família. Eu chamo ele de meu afilhado. Ele já foi parte Porque da ele nossa foi. família. já foi, Fez parte. Ele namorou né? com uma afilhada minha. Daí fala, meu afilhado, graças a Deus, tá lá. Sabe? Porque ele leva o Quênia também para frente. Sim, E é ele e a Nara, nessa geração agora. sim. Dentro dos projetos, ano passado eu comecei a observar algumas movimentações. Sim. E aí eu falei, isso aqui é coisa do Davidson. Ah, nós comentamos em casa, né? Isso aqui é Com coisa do meu certeza isso afilhado. aqui é coisa do Davidson. O Davidson deve estar de novo participando lá. E realmente É. era coisa do E eu cheguei um dia, a Nara, eu nem sabia que ele estava esse ano no carnaval. Daí a Nara perguntou, Cláudia, tu não quer vir ajudar a gente? Fazer as fantasias, coisa e tal? Daí eu falei, Nara, quem é que tá lá? A Nara tá tal. Eu falei, eu vou. Daí a minha irmã, ela é muito fechada, né? Daí quando eu falei, mano, o afilhado tá lá, tu não quer ir junto? Ah, então eu vou, porque eu gosto dele. Daí a gente já trouxe uma renca atrás da gente também. Não é afilhado. Vocês sabem que eu não sou de Joinville, né? Sou de Sim. Florianópolis. Mas é muito bacana quando a gente ouve as histórias do Quênia. Então, esse ápice que o Quênia teve aí até os anos 80, início dos anos 90, depois há uma queda. Teve. E aí eu queria perguntar para vocês sobre isso, essa retomada. Qual é a importância do Quênia para os dias de hoje? O que significa esse clube aberto hoje? Eu acho que é uma referência, né? Porque enquanto nós, negros, né, em Joinville, vamos contar a nossa história, o Quênia é o ponto-chave de tudo, é o que liga a nossa história. Então, se ele deixa de existir, é como se parte da nossa história fosse apagada. Eu tenho 3 filhos, meninos e uma menina. Né? E eu sempre conto para ele histórias que se passaram aqui no Quênia. E até sempre sou questionada, porque hoje em dia eu sou uma mulher evangélica e os meus filhos desfilam na escola de samba, nós frequentamos sim os eventos do Quênia, nós, né, vai ter festa junina, a gente vem na festa junina, eu ajudo a angariar, quando precisar angariar fundos, eu participo e incentivo os meus filhos a participarem, porque aqui é o local-chave da nossa história. Se nós perdemos esse local, nós vamos perder o nosso ponto de equilíbrio, né? Nós vamos perder a nossa base, nós perdemos parte da nossa história e vamos deixar essa história dentro de Joinville, que é uma cidade já difícil, né? É uma luta constante para que a nossa história não seja apagada, anulada, né? Então, seria uma parte muito grande dessa história que seria extinta, né, a partir do momento que o Quênia deixasse de existir. Então, por isso que nós temos sempre essa luta e enche os nossos olhos, o nosso coração, quando a gente vê o Quênia se reerguer. Né? Nós ficamos muito, muito felizes, emocionados, porque é parte da nossa história, é o nosso lugar, é o meu lugar aqui. Eu venho aqui, eu sei que eu posso ficar à vontade, que eu posso falar com os meus, eu vou encontrar aqui os meus irmãos, então nós não podemos perder. Né? Nós temos que manter, e eu passo isso para os meus filhos, como as minhas primas passam também, como minha tia passou para a gente, como meu pai passou para mim, né? E para o meu irmão. Meu pai, uma figura também, né, muito enganjada aqui dentro da Príncipes, ele vai de mestre de bateria até simplesmente músico, bailarino, o que ele tiver que fazer também ele faz. Ele é uma figura muito participativa, ajuda, fantasia, ajuda. Ele sempre tá enganjado, e ele passou isso para mim e para o meu irmão, e eu passo também para os meus filhos, assim como todos os membros da nossa família também passamos. Não podemos deixar o nosso lugar se perder.
Isso. Tem que ir à frente, Kênia. Firme e forte. Né? Oi? Kênia tem que ficar firme e forte para frente sempre. Ah, mas ele vai ficar. Já tá. Né, Ali? Sim. Com a ajuda de todos, né? Que agora nós vemos muito mais o movimento das pessoas também de preservação, de se manter sócio, de acreditar nas propostas, nos projetos. Né? Tem a juventude, eu sempre digo que a juventude é primordial para esse processo de preservação. Né? Os mais velhos nos dão sabedoria, coragem, mas tem que ter um oxigênio novo aí rodando para que possam ter outras possibilidades, para que as crianças possam perceber que esse lugar também é delas, que o lugar dos jovens também é aqui, não só através da escola de samba, mas dos projetos, desses momentos que eles vão assistir no conforto da casa deles, e que vão apontar. Olha lá a Cláudia, olha lá a Janaína, falando da sua história, de coisas que as pessoas jamais imaginaram, né? De histórias que compõem o Quênia e a sua própria história. Então, é bem interessante fazer essa roda de conversa, porque praticamente eu conheço todos os entrevistados que vão passar por aqui. Mas quando eles contam as suas histórias, a gente vê um outro lado que não foi contado. Ou numa roda de conversa, num café da tarde, ou numa roda de samba, mas que está sendo contado aqui, que vai ficar registrado para as gerações. Né? Isso é fazer história também, isso também é preservação. Olha, eu sei que não está no script, mas, Alessandra, qual é a tua relação com a família Ricardo? A minha relação, primeiro, é pelo nosso DNA. Né? Eu sou uma quilombola de Itapucu, com muito orgulho que tenho. O meu pai, o seu Risca, ele, além de ter sido diretor aqui, ele fez parte do Catumbi. O Catumbi também é o carro-chefe da história negra de Araquari, conta a história negra de Araquari. E a minha bisavó, né, mãe da minha avó paterna, era irmã do avô da Guiomar. Então, eles eram irmãos. Então, a nossa ligação está na mesma árvore genealógica. Então, esse momento aqui, para mim, além de tudo, é familiar. É familiar de Itapucu, dentro da Sociedade Quênia Clube. Somos família. Estamos em família, sem dúvida alguma. Muito bom. Que família. Sem dúvida Muito alguma. obrigado por vocês partilharem essas histórias conosco, né? É o que alimenta justamente a história do Quênia. Porque a história é feita de pessoas. Então, quando a gente tem uma riqueza, né, de trajetórias, de engajamento, de afetos, né, é o que torna esse espaço vivo, né, e com significado. Isso aí. Enquanto a gente ensina o que puder ajudar o Quênia a ir para frente, a gente está aqui. E se vocês pudessem definir o Quênia em uma palavra? É uma casa da gente, né? Segunda casa da gente. A família da gente se encontrar, né? Amigos, né? No meu caso, seria ancestralidade. A minha família. Então, com muita emoção, encerramos esse episódio e que todos tenham acesso à nossa história e à história da família Ricardo, que é possível de conhecer a história de Joinville dentro da Sociedade Quênia Clube. Muito obrigada. Vamos começar pelo vô e pela avó. Sim. A letra é boa, Cláudia. Não, ela tá horrível. Depois de 50 anos fica tudo feio. Então tá. Arnaldo. Arnaldo José. Eu boto a avó mais aqui. Tem que colocar a Costa, porque ela não gosta de ser chamada só de Ricardo, né? Maria da Costa Ricardo. Agora... 7 flechinhas, né? Isso.
Eu acho que dá pra fazer um traço. José. E 7 puxadinhos, assim. É o João, né? O segundo, né, Jana, que faleceu. Isso. A Maria. A Guide. Mar. Acho que é o O tio Ica. Firmo, sei lá. Aí o tio Firmo. O tio Ica. Isso. A DJ, Ana Maria. Aham. E o meu Inho. papi. Isso. Edinho. Aí Então, agora eu acho aqui a gente coloca assim, ó. Coloca o número, eu acho, né? Aqui de quantos? 2. Isso. Aqui não teve, né? Isso. Aqui 4. É, né? É. Aqui 3. 3. Aqui 4. 4. Aqui 4. Aqui 3. 3. 2. Aqui 2. Aí eu acho que coloca o nosso nome. Coloca o teu aqui no tio Cláudia. e Mana, né? Isso. Eu acho que coloca os filhos da Tia Guide, né? É. Ela tá aqui participando. Então, o G, Isso. Gilson, Elaine. Mano e a Laine. Só colocar C. Aham. E aqui é o Jana e Du. Isso. Tá. Aqui a gente teve, o pai só teve um neto, né? Aqui não Isso. teve nenhum. Meu Deus. Aqui, o que mais teve? Quantos? A tia Noa, Marcelo. Não. É os netos. O Marcelo teve quantos? 4 filhos? Marcelo teve 3 ou 4? 4. Marcelo teve 4, Alex Mário. teve 3. O E Mário teve 2. 9. Não, o Mário Total. tem 3. Tem um fora do Não, casamento. Não tem. Não, tem 4. O Mário tem 4 11, então. e a Alex 3. 11. Então a tia Nô tem quantos netos? 11. Não. A tia Nô tem 11 netos? Meu Deus. A tia Guida é o que também, né? Só o Gigi? É. 5. 5. Elaine? E Mana não contribuiu. O Mano não Mana tem. não contribuiu com nada. A tia Guida Então, tem 7. 7. O tio Firmo tem o Natan. O tio Firmo tem o Natan, a Lala. E 2 do Jonas. O Regis. O tio tem 5. O tio Ica teve. A Jana, mas eu aqui, ó, eu tive 2, porque os meus foram gêmeos. Gêmeos, eu vou verdade. colocar 2. Tá? O tio Ica também, a Vandinha teve 3. 4. Teve gêmeas e depois tem 4 filhos. 4. A Vanessa tem 2. Sim. Fofão tem 2. 10. É isso. Poxa, ele com a tia Nô, hein? A tia Nô tem a Tia Emily. Ana. Não, a tia Ana tem a Emily. O João e os 2 do G. 5. Não, tem 3 do G. Ah, 5. não, o G tem 5. O Inho. Só eu, que já contribuí com 4. Então tá, aqui não tem mais. Aqui não tem bisnetos. Nem sei se eu vou ter netos, porque com a idade que eu já tô, né? Aqui não tem. Agora vai vir. A tia Só os No- filhos da Chayane. Tem, Não, o Calinho tem 2. tem 2. O Maico tem 2. Isso. A Chá tem 3. 8. Nossa. Nossa. Não, Não. bisneto. Deixa eu ver. Jana, 7. calma aí. Aqui são os filhos. Aqui são os bisnetos. Agora são os bisnetos deles. A tia não tem. Tata. É. Tataranetos. Tem 7, né? Isso. A tia Guide Não tem nenhum. Ah, tem um filho do Clayton. Tem um. Ah, tem uma. A Agatha. O tio Firmo também não tem. Ele tem o Nathan, que é filho da Dani. Não. Ué. Não. Não. Não, o Nathan não é risca. O Natan tá Já aqui, entrou ó. na outra conta. Ô, Janaína Paula, chamei já pra me ajudar? Oi. Nessa parte, tu destacou que a tua avó, Maria, tem 6 anos. Já falou. Ah, não, mas eu vou falar aqui. Pode ser aqui embaixo? Posso continuar, não? É, o tio Ica não tem. Uhum. A Tiana também não tem. E o Inho também não tem. Ela tem quantos netos, Ana? Não. Vai fazendo os netos. Agora, matemática, essa hora, Cláudia? Faz. São 30 E Tata? Aff, Tata Não tem consigo da somar, Shane. Cláudia. Eu vou conseguir somar, espera aí. soma
Tata é Olha, da eu faço a conta Chayane. do Tata. O Tata não tem Não. escrito. 8. O Tata é da Chayane. 8 Tata, né? 8. Bisnetos, aqui, ó. Meus netos são 2.000. 13. E netos são 22. Sim. 22. Hum. Cem anos. Completa. Dia 26 de maio. Maria Então, com muito orgulho, essa é a nossa árvore. essa é a nossa genealógica. árvore, né, Jana? Isso. Nossa família amada e unida, graças a Deus. E graças a Deus, a nossa vó ainda está viva até hoje, viu todos nós crescer, educou todos nós e vai completar 100 anos. Essa é a nossa família.